Bom, gente, obrigado pela atenção de vocês virem, né, prestigiar nossa palestra aqui, falar um pouquinho do turismo aqui na Abave, agora aqui em Recife, né? Acho que a Abave é importante para movimentar o turismo, né, aqui da região. Quem não me conhece, sou Paulo Lobão, sou executivo de contas da Air France KLM Norte e Nordeste, responsável por Norte e Nordeste. E eu sou o Anderson Salvá, eu atendo os mercados do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Espírito Santo e algumas agências em São Paulo também. É isso aí. Bom, a gente vai falar um pouquinho de Air France KLM, mas antes eu queria pontuar para vocês algumas coisas que vem acontecendo no turismo desde o ano passado. A gente teve a Abave em Fortaleza, a gente percebeu uma grande melhoria aí nos índices de turismo. A gente vem observando que o povo tem viajado muito mais, né, agora. No início, a gente percebeu que houve uma queda, né, de demanda, a demanda estava bem reprimida, e de uma hora para outra os passageiros começaram a procurar viajar, sair de casa, conhecer novos lugares, visitar as famílias, né, fazer coisas que eles não faziam, né, há 2 anos, né, em casa sem fazer, sem viajar. Então a gente percebeu essa rápida mudança no cenário do turismo, né? Inclusive a gente até sabe que viajar é muito importante, todo mundo gosta de viajar, todo mundo tem planos, né? Já diria até o Fernando Pessoa, escritor, que antigamente fez até uma citação que ficou bastante famosa, dizendo que navegar é preciso. Se fosse hoje, eu até mudaria um pouquinho essa frase, colocaria: navegar é preciso, mas viajar também é preciso, né? Todo mundo precisa viajar, todo mundo gosta de viajar, então é uma coisa que a gente está sentindo que as coisas estão voltando. Nesse momento de crescimento de demanda, a gente percebeu que a oferta ela não estava acompanhando, né, a demanda no início. Então a gente percebeu que muitos aeroportos não estavam preparados talvez para receber, né, os passageiros nesse primeiro momento. E a gente percebeu também um aumento, né, e a gente falando de mercado inteiro, né, falando do mercado todo, a gente tem percebido um aumento também no ticket médio dos bilhetes. A gente tem percebido que as viagens têm ficado mais custosas, até pelo aumento também de combustível de aviação, custo de aviação e tudo mais. Mas, graças a Deus, a gente vem percebendo que a demanda já vem crescendo gradualmente, né? E aí a gente entra para falar especificamente de Air France KLM. A gente continua com os 3 pontos de partida, né? Saindo do Brasil: Guarulhos, Galeão e Fortaleza. E a gente tem o orgulho de dizer que a Air France e a KLM foram 2 das poucas companhias que nunca deixaram de voar aqui do Brasil para a Europa, mesmo no período de crise que a gente passou, né? Esses 2 anos de crise que a gente teve. Então isso é um orgulho para nós, a gente não deixou de voar do Brasil para a Europa, tá? No início, o momento mais difícil, eu acho que no auge da crise que a gente estava passando, a gente chegou a ter 6 voos operando por semana. Isso é muito pouco. A gente hoje está com 36 voos, então já tem uma boa recuperação, né? A gente está com um voo diário no Rio, 3 frequências em Fortaleza, a gente está com 12 Air France, mais 7 de Air France, mais 7 saindo de São Paulo, e a tendência é a gente virar diário também lá em São Paulo, ter 2 voos diários em São Paulo. Então isso é uma grande retomada, vamos dizer assim, né? Na verdade, a gente já tem até uma data para isso. Então aqui, a partir do final do último dia, penúltimo dia de outubro, 30 de outubro, a gente retoma com a frequência de 2 voos diários em São Paulo. Isso garante exatamente o mesmo nível que a gente tinha de voos antes da pandemia. Então, é um momento de recuperação, como ele está dizendo. A gente ainda não tem o retorno aqui da KLM, que eram 4 voos saindo de Fortaleza, mas esse aumento está sendo estudado a cada trimestre, quando a gente faz a reformulação de malha aérea. É uma mudança gradual, né? A gente vem percebendo melhoras e tudo pode mudar de uma hora para outra, rapidamente. Bom, toda essa renovação que a gente vem tendo, né, essa onda positiva que a gente vem passando, né, acho que a Air France e a KLM não podia ficar fora disso. A gente está tendo boas novidades aí para trazer para vocês nos próximos meses. Diz aí, Anderson, o que você acha?
Na verdade, trazer um pouquinho aí de alguns conceitos que estão mudando. Hoje, essa palavra sustentabilidade, né, ela está aí no mindset de muitas empresas, até nas nossas vidas pessoais. Eu acho que a gente tem já uma conscientização muito maior com relação ao meio ambiente, e a gente sabe que a aviação é um mercado que polui bastante. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente é responsável, o mundo da aviação, com 2% da poluição de CO2 no mundo. Se a gente não fizer nada, em 2050, só os aviões vão ser responsáveis por 22% de emissão de CO2 no mundo. Então, deixou de ser o core da empresa só vender passagem, mas também a preocupação com a sustentabilidade. Aqui a gente tem várias ações que nos dá o título por 16 anos consecutivos da empresa com o prêmio de sustentabilidade do índice Dow Jones, né? Então, o que muitos estão começando a fazer, a gente já tem feito há 16 anos. E aí trazer só algumas ações importantes. Na KLM, por exemplo, no aeroporto de Schiphol, toda a parte, aquele carrinho que leva o avião, né, até o momento do gate, ele não é mais poluidor com combustível. Foi trocado tudo por um carrinho elétrico. A parte dos utensílios dentro dos aviões hoje são todas de madeira, não tem mais plástico. E o que a gente usa ainda que é reciclável, o avião vem da Europa, bate no Brasil e esse lixo ele retorna para a Europa para fazer essa questão de sustentabilidade. Uma curiosidade também muito bacana, toda a parte de carpete do avião na KLM e os assentos são restos de uniformes que deixaram de poder ser utilizados e eles foram incorporados, foram tratados e hoje eles se tornaram o encosto do assento e também o carpete da aeronave. E além disso a gente tem o SAF, que é o combustível sustentável. Então a gente está pensando, fazendo muitas parcerias nível mundial com as empresas, porque este combustível, ele é um combustível muito mais barato, muito mais ecológico. A gente pega o óleo de cozinha e transforma em combustível sustentável. Tudo isso pode estar falando o que tem a ver com a minha venda de passagem de Fortaleza para Paris. Mas, novamente, se a gente não fizer nada agora, em 2050, a situação vai estar pelo menos 20 vezes pior. A gente também mexeu nas aeronaves, então a gente está com o Boeing 787, que é o famoso Dreamliner. Essa aeronave, ela, além de ser muito mais econômica, ela também emite pelo menos 20% a menos de CO2. Porque essa é uma das ações que a gente acaba fazendo também para garantir essa sustentabilidade. Reduzir o peso da aeronave, materiais mais econômicos para emitir menos CO2. E se eu não me engano, Lobão, essa aeronave ela está no Rio de Janeiro, mas ela chega em... Isso. Aqui a gente tem uma foto da KLM, mas é a mesma aeronave que vai voltar a voar em Fortaleza agora em novembro. Então vai ser um 787 da Air France, voando em Fortaleza. Já em São Paulo, a gente também fez essa remodelação, né, essa modernização das aeronaves, e a gente está voando com um queridinho hoje das companhias aéreas, que é o A350. Queridinho porque também é uma aeronave bem mais leve e que acaba trazendo mais economia e muito menos emissão de CO2. E aí, falando um pouquinho de tudo isso, né, a gente vem tentando garantir essa sustentabilidade, mas o fato hoje é que a gente, como companhia aérea, como agente de viagem, ou mesmo como consumidor, a gente não quer mais só comprar um bilhete de São Paulo a Paris. A gente quer uma experiência. Então eu tenho que estar, na época de pandemia, a gente tinha que estar preocupado se tinha vacinação, se o país permitia ou não. Não era só lá colocar o dedo e emitir. Meu cartão passou e partiu França. Então, a gente tem que estar preocupado com todo esse processo, desde o começo da viagem até o pós-venda, porque problemas acontecem, né? Imprevistos acontecem. E durante a pandemia a gente teve muito pós-venda, né? Exato. E aí eu queria trazer um pouquinho dos nossos produtos para vocês, tem algumas novidades. Então, Lobão, se você puder falar aí da classe econômica, por favor.
Não, desde a classe econômica a gente já tem algumas indicações ali de alguns algumas diferenciais que a Air France e a KLM tem. No caso, a Air France tem o savoir-faire francês, sempre atento aos detalhes. A KLM tem a fama, né, da tripulação ser muito prática, muito simpática. Todo mundo que viaja de KLM sempre elogia, né? Aqui na BAV mesmo, a gente estava conversando antes com alguns agentes, o pessoal falava, poxa, que saudade da KLM, KLM muito legal. Os assentos da classe econômica são renovados, a parte de gastronomia ela é renovada a cada mês, então dá para garantir que a gente tem uma boa experiência gastronômica nas duas companhias. Na Air France, por exemplo, existe o champanhe a bordo na classe econômica, que é um diferencial que a gente tem. E além de todo o serviço de bordo, eu gostaria de destacar um ponto, Anderson, que é o nosso entretenimento de bordo, que no caso da Air France a gente teve uma premiação agora no ano recente, no ano 2022. Esse entretenimento ele tem mais de 1000 horas de programação em 12 línguas, né? Você pode interromper o filme a hora que você quiser. Isso também é um outro ponto bastante interessante, nem todas as companhias têm isso. E então a gente tem essa premiação e mostrando que a gente tem diferenciais que a gente pode oferecer desde em todas as cabines, né? A entretenimento a bordo tá disponível para todas as classes, né? E falando um pouquinho, né? A gente sai um pouquinho da econômica e aí a gente tem a Premium Economy. É a famosa classe conforto que o passageiro pergunta: tem classe conforto? A Air France tem uma cabine entre a classe econômica e a classe executiva, que é a Premium Economy. O que eu queria destacar aqui é que esta parte branca do assento, ela fica fixa, o que escorrega é a parte azul. O que significa isso? Sabe aquela situação que você vai comer o seu macarrãozinho e de repente o prato vem parar aqui? Ou que você está vendo filme e de repente a tela gruda? Né? A gente não tem esse problema aqui porque é o assento que acaba escorregando. Um outro diferencial, além de 40% mais espaço para as pernas, né, esse reclínio muito maior que na classe econômica, mas é o check-in num guichê exclusivo. Falando do Brasil para a Europa, são 2, 3 voos que saem no máximo na mesma hora, mas quando você está voltando da França, por exemplo, você pode ter até 7, 8 voos saindo no mesmo horário. Então, um passageiro em Premium Economy pode se beneficiar desse check-in exclusivo. E aqui uma dica para quem vende. Hoje o ticket médio está um pouquinho alto, a classe econômica muitas vezes lotada. Dá uma olhadinha se tem disponibilidade na Premium Economy, porque vocês podem de repente oferecer um produto superior para o seu cliente e numa tarifa às vezes até mais barata do que está confirmando na classe econômica. E aí a gente tem também a parte da KLM, que por enquanto não tem a Premium Economy. Mas a gente, durante essa apresentação aqui, a gente tem 2 grandes novidades, né, Anderson? Essa é uma delas. Essa é uma delas. A KLM a KLM começa a ter a classe conforto, né, a Premium Comfort, a partir de 2023 no mercado brasileiro, tá? No primeiro semestre, possivelmente, porque lançamento, né, a gente sabe que às vezes está previsto aí para o comecinho do primeiro semestre, mas vai ser um produto semelhante ao produto da Air France e que vocês também vão poder oferecer aos passageiros. Porque hoje a KLM não tem uma classe Premium Comfort, ela tem os 4 assentos da primeira fila na classe econômica que vocês compram a parte para ter mais espaço e mais reclínio. É o mesmo conceito. Bom, falando um pouquinho de business, né? A gente tem a World Business Class, que é da KLM, um assento super confortável, longo, ela vira cama, ela tem 2,7 metros de comprimento, que faz com que seja o maior assento de classe executiva de uma companhia para a Europa. Tá? Então, os holandeses geralmente são altos, então tem a poltrona bastante confortável, a tela de 17 polegadas, então é bastante confortável. Além do fato de a gente ter aquele mimo, a casinha da Delft Blue, casinha de porcelana, não sei se vocês conhecem, se já viram. É uma casinha que é numerada, a cada ano de vida da KLM tem uma numeração, e as pessoas vão colecionando essa casinha, e é super tradicional. Já tem mais de 100, né? Já tem 101, 102. Ali, ó, tem uma 103, colinha, 103 casinhas já. 3 casinhas. Tem gente que coleciona, tem site, o pessoal faz acompanhamento.
E para trazer a segunda grande novidade que a gente quis trazer aqui para a BAV, para anunciar para vocês que estão assistindo a gente, a nova Business Class da Air France está sendo lançada agora. Nas próximas semanas vai ser feito o primeiro voo com essa cabine no trecho Paris-Nova York. Num primeiro momento, a gente vai fazendo gradualmente a mudança das cabines. Nesse primeiro momento são previstos 12 aeronaves 777 com essa mudança, né, de cabine. São 48 assentos nessa configuração 1, 2 e 1. É aquele conceito 3F, né, Full Flat, que vira cama, Full Privacy, totalmente privada, e também com acesso ao corredor Full Access, né? Todas elas com acesso ao corredor. O que essa cabine tem de diferente? Tem duas coisas, assim, à primeira vista, né? Primeiro, vocês estão vendo aqui no cantinho que tem uma portinha, um sliding door que você consegue abrir e fechar a cabine. Então ela consegue ser ainda mais privativa do que a cabine que a gente usa hoje. Tá? Então a pessoa ela pode ficar ali, totalmente isolada do restante do voo, privada, praticamente viajando sozinho. Então é super privado, super conforto. E nessa outra foto, vocês podem ver que quem está viajando acompanhado, o casal aqui, existe um anteparo, normalmente ali no meio dos dois, que você pode customizar a cabine baixando o anteparo, né? E você acaba tendo uma convivência maior ali com um casal viajando junto. Então é uma experiência, o Anderson falou de experiência. A experiência de voar fica melhor. Fica mais lembrando intimista. Que você vai tirar esse anteparo e você vai conseguir fechar, inclusive, né? Vai ficar um ambiente extremamente privado. Bom, esse produto, ele, na verdade, vai começar no Rio de Janeiro, tá? É a nossa primeira rota, é Rio-Paris, que vai ter essa classe executiva disponível. A previsão é até o final do ano, tá, gente? Isso é a primeira rota que vai vir é para o Rio, a gente espera que isso se estenda para as outras, né? E agora a gente vai falar da nossa cereja do bolo. Durante algum tempo a gente ficou sem esse produto. É a primeira classe, é um conceito bem diferenciado, são 4 apenas suítes dentro do voo. A gente tem a privacidade garantida dentro desse assento, que a gente tem essa cortininha que acaba fechando e deixando completamente o ambiente exclusivo para o passageiro. Aqui você tem a parte do assento e a gente vai ver um videozinho, mas ele pode transformar tanto na cama quanto num ambiente de reunião ou mesmo de jantar, tá? É um produto extremamente exclusivo. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como é a experiência La Première. A pessoa que está aí na primeira classe pode convidar. Esse serviço de chofer é um serviço que a gente oferece gratuitamente para os passageiros de primeira classe, tanto no desembarque lá em Paris, quanto no embarque no retorno. E aí eles chegam no aeroporto, são recebidos numa área especial dos clientes La Première. Eles são encaminhados para um salão para realizar o check-in de forma separada e todo o procedimento de imigração. Após esse processo, ele chega na sala VIP de La Première, onde ele vai poder degustar dos melhores espumantes franceses, champanhes, vinhos e menus assinados por chefe Michelin. E tem ainda direito a 30 minutos de tratamentos faciais com os produtos de maior qualidade na França. Isso é muito bacana, eles não passam pelas filas, né, de imigração, eles são da sala VIP direcionados por chofer pela pista para dentro da aeronave. Uma vez apresentado para a tripulação, tem toda a experiência a bordo desses 4 assentos privativos. A gente está falando de um assento de 2,7 metros, de uma área útil de mais ou menos 3 metros quadrados.
é um produto bem exclusivo. Quando ele desembarca, tem um pessoal para fazer toda a parte de escorte, seja no destino final ou na conexão. E esse produto já está disponível no mercado desde o dia 8 de maio, na rota São Paulo-Paris, em um dos voos. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo esse vídeo, dá uma vontadezinha de poder ter uma vez essa experiência, porque isso aqui não é uma viagem em primeira classe, isso aqui é uma experiência completamente diferenciada. Então, para o pessoal que emite, né, que faz a venda, surgiu uma primeira classe, acionem os executivos na hora que a gente vai fazer todo o suporte. A gente tem aqui o pessoal da SkyTeam, a gente teve uma venda semana passada de um casal. Então, assim, tudo que for possível para a gente tornar essa experiência única para o cliente, esse é o nosso objetivo, tá? Então, contem com os executivos que os atendem. E aí, a gente ainda tem a parte de lounges, né, Lobão? Isso. A gente falou bastante da parte de bordo, né? Serviço de bordo, luxo, entretenimento a bordo. A gente tem uma parte complementar que é a parte de solo, né? O pré e o pós viagem, né? Então as pessoas têm que ter um complemento, têm que ter uma experiência boa desde o início da viagem. Então a gente tem lounges de primeira classe, esse que a gente mostrou no vídeo, super bonito, com tons de vermelho. É o lounge de La Première, exclusivo para clientes de primeira classe. É um lounge gigantesco, mais de 1.000 metros quadrados em Paris, com todo esse luxo que o Anderson descreveu. E a gente ainda tem mais de 22 lounges em business, né? Nos outros portões de embarque, seja ele em Paris ou em Charles de Gaulle, e no caso em Schiphol, lá em Amsterdã. Salões super confortáveis, com áreas de descanso, vinhos, carta de champanhe, partes para você, a pessoa precisar descansar ou trabalhar, ela consegue aproveitar seu tempo durante o voo. Duchas, dá para lá relaxar, então tem uma porção de benefícios aí. O acesso, geralmente, a esses lounges são feitos por quem? Quem está viajando em classe executiva ou business, ou La Première, né? Ou quem tem o cartão Gold e Platinum já tem o acesso automático. Existe também a possibilidade de um acesso pago, isso é feito e decidido localmente, né? Tendo lugar, tendo disponibilidade, é também possível aceder ao salão, tá? Só uma observação, o acesso pago é apenas nos lounges de executiva, tá? Primeira classe. Primeira classe não. E aí ele falou em Gold, né? Em Platinum aí. O que seriam esses termos? Não adianta a gente tentar fazer o máximo nos produtos a bordo durante o voo, se a gente não tentar fidelizar ao máximo esse cliente para a gente voltar a tê-lo sempre nessa experiência. Então a gente tem um programa de fidelidade, não sei se alguém conhece, mas chama-se Flying Blue. A gente tem alguns níveis, são 4 níveis. O importante destacar aqui é que mesmo no nível de entrada, que é o Explorer, se você se afiliar hoje, você já tem certos benefícios, como um percentual de desconto na compra de um assento, um percentual de desconto na aquisição de uma bagagem. Além disso, esse programa ele acabou de ser reformulado e ele está com 2 novidades. Para quem já conhece, a gente está permitindo fazer milhas mais dinheiro, né? Que muitos programas domésticos já fazem isso, a gente ainda não tinha, já está sendo possível. E também tem o Flying Blue Family, onde você pode ter 2 adultos e até 6 crianças, ou seja, num total de 8 membros, computando numa conta só. Então isso é para facilitar, a gente sabe que tem programas mais famosos aqui no Brasil, e de repente o brasileiro fala, poxa, mas eu não viajo tanto com Air France, é mais difícil. Dá para se cadastrar e de repente numa viagem de família, todo mundo computando na mesma conta. A gente também tem um programa de fidelidade corporativo, tá? Esse programa se chama Voebis, ele é feito em parceria com a Gol. E aqui o que eu queria destacar, ele é um programa dedicado a empresas de pequeno e médio volume, que não tem como ter um volume para fazer um contrato com a Air France KLM, mas a gente precisa premiá-los de alguma forma. O carinho não pode vir só de lá, tem que vir de cá também. Então,
todas as viagens Air France, KLM e Gol, eles conseguem computar dentro desse cofrinho corporativo. Então, vamos fazer um exemplo. Eu sou o presidente da empresa e todo mundo aqui trabalha comigo. Você vai computar suas milhas no programa Smiles, você vai computar no Flying Blue, qualquer programa que aconteça da aliança SkyTeam, vocês vão ganhando fisicamente. E, através do Voebis, que é esse porquinho que a gente tem aqui, a gente vai ganhar os nossos pontos também. Então, em uma única viagem, o cliente ganha 2 vezes. Tá? Então, se vocês tiverem clientes, pessoal de agência que atende corporativo, se vocês tiverem clientes com um pequeno ou médio volume, a inscrição é gratuita. Esse programa ele não tem metas. E o outro diferencial é que a partir do momento que ele atinge 70 mil pontos, automaticamente a gente tem a permissão de dar 5% de desconto em todas as rotas da Gol. 5 ou 6, fugiu, agora me travou, 5. Inclusive apresentar a Bruna e Marcelo, são os 2 executivos responsáveis pelo programa, tá? Que estão aqui presentes. E a gente tem também desconto de 5% em 5 rotas da Air France KLM. 70 mil pontos, na tarifa mais baixa, R$1, 1 ponto. Então, se você pegar uma classe executiva, pode ser 4 pontos por real. Então, em um ano, a gente está falando de uma empresa, não é muito difícil atingir isso. E eu costumo falar nas minhas apresentações que, poxa, a empresa está voando com a gente, não está ganhando nada em troca. Ele não tem meta, ele não tem nada a pagar de volta, por que não se inscrever e começar a computar? Hoje todo mundo vai atrás do saving, né? Hoje, cada vez, quanto mais a gente puder economizar, melhor. Então essa é uma possibilidade para os programas corporativos. O Anderson, se puder adicionar mais uma coisa, é uma forma também, de certa forma, de vocês fidelizarem o seu cliente, né? Porque afinal vocês, falando lá com a agência que atende a empresa, você está oferecendo, é você que está levando o produto, né? Na hora de emitir, eles vão lembrar de você. Ah, eu me lembro lá que o Douglas que me falou do Voebis, eu vou lá emitir com ele. É uma forma de você se flexibilizar e também fazer com que o cliente volte, né? E a gente comentou aqui que esse programa contempla as 3 empresas, a Air France, a KLM e a Gol. E outro ponto bem importante é que se o seu cliente só computa pontos nacionais, meu cliente só tem demanda nacional, não tem problema. Esses pontos eles podem ser adquiridos nas 3 companhias e ser gastos com qualquer uma das 3 companhias. Então, sabe aquele cliente que só voa nacional e de repente na festa de fim de ano, ou de repente para ele mesmo, ele quer fazer uma viagem para a Europa? É possível utilizar os pontos independente da companhia que foi adquirida. E a gente mencionou aqui a Gol, a gente está pelo menos há 7 anos já nessa parceria, então hoje a gente tem a Gol como a nossa parceira oficial no Brasil. 25% hoje dos passageiros que conectam no Brasil, eles vêm com voos da Gol. Então, se não fosse essa parceria que a gente tem cada vez mais forte, não só em termos de tarifas, milhagem, né? Porque você pode computar voos da Air France KLM, seja no Flying Blue, seja no Smiles. O check-in, isso é um super diferencial. Se eu estou em Recife e eu vou para Paris, e eu faço um Recife-Fortaleza, Fortaleza-Paris, eu vou despachar minha mala em Recife e vou pegar minha mala em Paris. Se eu colocar qualquer outra companhia nesse trecho de conexão, eu vou pegar minha mala, seja em São Paulo, vou ter que fazer um novo check-in, né? Então, são vários os diferenciais dessa parceria que a gente tem hoje com a Gol. E se não fossem eles, a gente ia estar ali retido, preso naquelas 3 cidades, São Paulo, Rio e Fortaleza. Então, graças a Gol, hoje a gente consegue pegar o passageiro em Uberlândia, no Macapá, seja qual for o destino voado pela Gol, a gente consegue dentro dessa parceria. Isso aí. Bom, gente, a gente está chegando no final, mas a gente queria deixar uma mensagem sempre positiva.
Dizer para vocês que a gente tem uma equipe totalmente dedicada para vocês usarem no dia a dia. A gente costuma dizer que o Indoor Sales é o nosso anjo da guarda, do nosso dia a dia. É para vocês também podem usar esse contato dedicado sempre, né? Eles estão sempre ajudando em todos os momentos da viagem, tá? E a forma de vocês se conectarem a eles sempre através de duas formas, né? Através do agentconnect.biz, que é o site que a gente tem dedicado para vocês, onde a gente alimenta todas as informações ali de viagens, as novidades que a gente coloca para o mercado. Então tá tudo lá. Dentro do Agent Connect a gente tem um quadradinho chamado chat. Você consegue mandar uma mensagem rápida ali para o Indoor. O Indoor vai responder rapidinho. É super ágil, é uma forma que a gente descobriu durante a pandemia que funcionava muito, né? Então ficou. E também a gente tem o e-mail, que sempre funcionou, é muito rápido também. Se você precisa de alguma coisa, um assunto que às vezes demora um pouquinho mais para ser respondido, mas ele é sempre respondido. Você tem ali a história toda do que foi tratado. Eu acho que é importante a gente dar um apoio para ter esse apoio. É um diferencial que a gente pode dizer também que a gente tem dentro da Air France KLM. Esses canais eles são exclusivos para as agências de viagem, tá? E passageiro direto a gente tem as duas centrais de reserva e também as mídias sociais, seja Facebook, seja Instagram. A gente tem um customer service muito efetivo também com essas mídias. A gente queria agradecer, finalizar por aqui, convidá-los. A gente está com o stand junto com a nossa parceira Gol no início da feira. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem um time lá 100% disponível para tirar dúvida, para falar de negócios. Até amanhã, no fim da feira, passem lá para dar um oizinho e a gente poder prospectar juntos. Tá bom? Obrigado, pessoal. Isso aí, gente. Obrigado.